combatendo aqueles que estão infiltrados também, que são hostis. Por isso, alguns projetos políticos não são aprovados, porque muitos deles seriam para a destruição da própria espécie. E eles, da melhor maneira possível, têm estado entre nós, contribuindo de alguma forma. Aqueles que se desviam do caminho criam grupos, organizações, seitas, credos e por aí vai, certo? Mas quando eu estive ali, naquela data, na agência que hoje eu tenho a conta, de frente com aquela linda mulher que me deu provas através do seu poder psíquico e do seu poder de telecinese e me mostrou o seu olho réptil e a sua língua réptil e me contou ali de uma forma resumida, porém entendida, porque quando ela falava comigo, automaticamente ela transferia as informações de memória dela para dentro da minha memória, certo? Naquele momento ali, que nem eu falei para vocês, ela não me mostrou o seu rosto, de jeito nenhum, não me mostrou, porque ela teria que arrancar o rosto ou algo parecido. Mas, com o tempo, quando eu encontrei ela pela quinta vez, e ali a gente familiarizado, ela colocou a sua mão sobre a minha cabeça e transferiu para dentro da minha imagem, dentro da minha mente, a imagem que verdadeiramente ela é. E é algo assim extraordinário. E eu preocupado com isso, eu procurei uma fotografia na internet que fosse mais próximo do que eu estou falando para vocês. Aí eu encontrei essa fotografia que está aí na tela de vocês aí, tá? Então, e uma coisa que eu achei interessante, e isso ressalta, né, e dá até créditos àquilo que eu tenho falado para vocês há muito tempo, que toda imagem, ela é uma imagem de algo que alguém já viu, ou de algo que alguém ouviu alguém dizer, ou é algo relacionado ao intuito, ao instinto, né, que vem através da inspiração, conforme eu já expliquei para vocês diversas vezes. Então, tá vendo essa face dessa mulher, essa face réptil dessa mulher? O que me chamou a atenção é que até o contorno dos olhos são iguais. A única coisa que faz diferença aqui é o nariz, porque na verdade não existe esse nariz. Vem descendo aqui a cartilagem até aqui onde está a seta, para, e aqui tem dois pequenos orifícios, né? Não semelhante a esse nariz. E essa questão aqui dessa presa que está sendo aqui, parece que desenhada, não existe também, tá? Inclusive quando ela conversava comigo muito bem antes, né? Muito antes dela se revelar a mim, eu não vi nenhuma presa saindo para fora. Nada, nada, nada. Nem quando ela se mostrou a mim, eu vi presa alguma, ok? Então aqui você tira só esse nariz e coloca dois orifícios, certo? Semelhante à narina de uma serpente mesmo. E a boca, os lábios, eles são mais finos do que esse. E a quantidade de escama, né, é um pouco maior do que o dessa imagem. Mas o que mais me chocou nessa imagem, que eu falei para vocês, é o contorno aqui dos olhos, onde a seta está passando aqui para vocês, né? E na questão da orelha, também não tem orelha, tá? Não tem orelha, é apenas um orifício, né? Um furo, um buraco. Não existe essa cartilagem da orelha. E a questão do cabelo, são poucos cabelos sortidos, né, na cabeça, e são cabelos assim, grossos mesmo, né? São cabelos grossos. Então, pessoal, eu achei interessante, de início desse vídeo, compartilhar com vocês aí, né, a princípio, essa informação que eu já disse em outros vídeos meus, e aqui dando o mesmo detalhe que eu dei nos outros vídeos, quem assistiu pode confirmar isso, né?
Eu fiz isso como uma introdução, na verdade, para começar a dizer a vocês que eles estão entre nós há muito tempo. Quando todos eles, né, quando todos os caídos foram expulsos aqui do nosso planeta Eliape, e muitos deles ficaram para trás, refugiados, escondidos, se rebelando e fazendo aliança, premeditando a destruição da própria espécie, a Federação ela fez aliança, né, com aquelas pessoas, que eu trato eles como pessoas, com aquelas pessoas refugiadas. Então, esses refugiados ficou como sendo espiões, como é nos dias de hoje também. Um exemplo disso, nós temos aí no YouTube aí diversos fakes, realmente, como também temos diversas fontes verdadeiras. Acredito que você já tenha assistido algum vídeo de um possível reptiliano, onde aparece ali cantoras famosas, onde mostra ali a mudança da sua pupila, fazendo com que ela se torne bifurcada. Nós temos aí um repórter, né, que no momento que ele está falando, a língua dele sai para fora e ele despista que uma mosca entrou na boca dele, né? Então são fatos reais que realmente existiram. Como o caso desse repórter, não sei se você já viu o vídeo dele na internet, ele está ali puxando uma matéria, a língua dele sai de forma involuntária para fora da boca, né? E ele tenta virar o rosto e ele despista dizendo que um bicho tinha entrado na boca dele, não era. Passado com o tempo, esse repórter nunca mais foi visto, né? E ele não era um ser ali hostil, ele só estava entre nós, trabalhando, vivendo a sua vida como qualquer outro cidadão de Eleap, mas por aquele descuido, ele não pôde mais aparecer. Obviamente, ele deve ter trocado de pele, ok? Aí você me pergunta, Henrique, os dispositivos holográficos, eles ficam também imperceptíveis diante de câmeras? Não. Qualquer aparelho de filmagem, de fotografia, consegue identificar através de uma foto, certo? Qualquer atividade alienígena que estiver acontecendo no âmbito corporal. Ou seja, eu sou um alienígena, né? Se eu ligasse aqui a minha webcam e começasse a fazer um hangout, vocês não iam me ver como um ser humano, iam ver minha aparência real, se fosse o caso. Já a questão da pele sintética, como dela e de outros tantos que tem por aí, automaticamente, obviamente, você ia ver a pessoa como uma pessoa comum. Por algum descuido, a língua poderia sair, né, como aconteceu com esse repórter, como também poderia cair a lente dela sem que ela percebesse, ou dele, e ele ia apresentar uma pupila bifurcada. Então isso é verdade, é real, tá? Eu quero focar nisso agora para vocês, para que vocês possam amenizar um pouco entre aquilo tudo que eu ensinei para vocês, para que a gente saia um pouco de foco, né? Para que as pessoas amadureçam e aprendam, correto? E um outro fato que eu quero contar para vocês, já encerrando isso, esse contato que eu tive, né, com essa reptiliana ali no Banco do Brasil, eu quero dizer para vocês que há um tempo atrás eu tinha viajado para o estado de Tocantins, né? Eu tinha ido para a cidade de Lizarda, depois eu fui para a cidade de São Félix. E antes de vir embora para Minas Gerais, eu tinha ido em uma cidade chamada Dueré, tudo ali no estado do Tocantins mesmo. Só que nessa cidade, né, que é a cidade de Dueré, que fica perto ali, me parece, de Porto, Piauí, eu fui nessa cidadezinha, muito simples, muito humilde, na época, que estava ali começando o seu desenvolvimento, porque infelizmente a região centro-oeste do país para a região norte do país não tem ali muito desenvolvimento, principalmente nas suas vias de estradas, né, que são pouco asfaltadas, a maioria é tudo
dobra de terra mesmo. E ali eu fiquei num pequeno vilarejo, por vontade própria mesmo, paguei hospedagem. Na época, a hospedagem, olha para você ver, o lugar era tão pobre que a hospedagem era R$ 9 a diária. R$ 9. Um quarto assim, nada seguro, né? Você, se saísse, você teria que levar sua mochila, sua carteira. Não que aquelas pessoas ali fossem te roubar, mas por segurança mesmo. Eu fiquei ali por 3 dias. Cheguei, me instalei muito bem, pessoal muito hospitaleiro. Fui em alguns botecos, tomei cerveja, joguei uma sinuquinha, né? E ali eu procurando, né, evidências, ficando feliz a cada dia que eu acordava por todos os contatos que eu estava tendo, por toda essa novidade. Então aquilo me aproximou muito, muito mesmo, das pessoas, certo? Me aproximou muito mesmo das pessoas. Eu comecei ali a olhar para cada ser humano, para cada brasileiro e me perguntar: será que ele sabe disso? Será que ele sabe disso? Será que isso de fato lá está ao alcance de todos? Até que quando eu encontrei com eles, por outras diversas vezes, eles me disseram que sim, né? Foi logo depois eles me apresentaram a Federação Galáctica. E nessa época eu nem tinha conhecido Arnetuliel ainda e nem tinha conhecido Atilio. Foi logo no começo. Então, quando cheguei nessa cidade, fiquei ali estabelecido, gostei, certo? Não fazia muito calor na época, como nos dias de hoje. Eu me lembro que eu tinha pegado uma trilha e eu tinha ido para o meio do mato para fazer as minhas meditações. Eu queria ali o contato com a natureza, como eu sempre gostei de ter. Eu estava indo, como qualquer outra pessoa, e eu encontrei um senhor. Ele tinha ali quase a minha altura, 1,72 m, 1,73 m. Ele estava com o machado assim jogado no ombro, né? A impressão que eu tinha é que ele era um lenhador. Só que ele não estava com nenhuma lenha na mão. A única coisa que ele estava é com o facão dele na cintura, com o machado assim jogado no ombro e um chapéu assim jogado para trás e a cordinha aqui no pescoço. Eu passei por ele, certo? Ele me chamou, ele tinha me dito que o seu nome era Sebastião, e ele perguntou o que, que eu estava fazendo ali por aquelas bandas, né? Que a linguagem do pessoal é essa. Eu achei aquilo estranho, né, por ele ter me indagado, mas ele foi muito educado, né, na maneira dele. E ele tinha me dito que tinha me visto, né? Ele tinha me visto da entrada na hospedagem, essa que eu citei para vocês aí. Em seguida, quando ele me perguntou isso, ele falou assim: por que que você está por essas bandas, Carlos? Aí eu falei: mas caramba, como é que ele sabe meu nome? Eu falei: poxa, será que o pessoal lá da pensão lá, da hospedagem, passou minha informação para esse homem que eu nunca vi na minha vida? Ele simplesmente assim, gente, bateu no meu ombro assim, bateu no meu ombro, tirou o machado do ombro dele, colocou próximo aos pés dele. Quando eu olhei para ele, encarei ele olhando nos olhos dele, né? Ele virou para mim e falou comigo assim: olha, todos aqueles que estão junto com os primeiros, ou seja, com os primogênitos, todos aqueles que têm a sua herança nas estrelas, eles carregam uma marca. Ou seja, qualquer um de vocês que for para fora do sistema solar ou para fora do planeta, nem que seja ali na base lunar e voltar, quando você passa a atmosfera do seu planeta, automaticamente é colocado em você uma marca, certo? Eu não consigo identificar a marca na pessoa, mas eles, sim, pela centelha de vida e divina que eles têm. E eu falei com ele assim: nossa, parece que as coisas caminham de acordo com o que a gente deseja.
Ele disse assim: mas de que forma você está me dizendo? É lógico que ali ele já sabia o que passava na minha mente, né? Mas imagina só, gente, não mudando de pau para cavaco, mas imagine você ver um senhor de 1,70 m, 1,73 m, quase a minha altura, praticamente da minha altura, né? Trajado como um roceiro mesmo, né? Um lenhador roceiro mesmo. Tava ali de calça social, botina, mas a calça social bem velha, uma camisa social assim, toda xadrezinho, também velha, um canivete, um facão e um machado na mão. E aquele cheiro de pessoas que vivem no campo, né? Porque a pessoa que vive no campo, na roça, ela exala um cheiro diferente, né? Que é o cheiro ali da natureza. E ali, quando ele falou, né, que tinha visto em mim a minha marca, eu falei com ele que quando a gente caminha, a gente encontra aquilo que a gente quer. E ele falou comigo assim: você está à procura dos meus irmãos, né? E eu falei assim: à procura dos seus irmãos? Ele está assim: todos aqueles, ou todos aqueles que habitam lá em cima. E eu olhei junto com ele, né? Ele falou: são os meus irmãos, como também são os seus. E ali, eu olhando para ele, né, de uma forma assim, espantosa, mas feliz por estar falando ali com um membro da família estelar, ele virou para mim e falou comigo assim: o que você acha que eu sou? De qual sistema solar você me julga ser? Eu falei assim: olha, talvez o senhor seja um réptil, né? Porque recentemente eu tive o prazer de conhecer uma reptiliana em um corpo sintético, e essa reptiliana me contou ali sua história, então talvez o senhor seja ou seja do mesmo planeta e também faça uso, né, de uma pele sintética. Eu me lembro, gente, que quando ele sorriu para mim, né, ele abaixou a cabeça e falou: ah, eu sei de quem você está falando. E aquilo encheu meu coração de alegria. Eu não tenho nem como me expressar. E algo inusitado, né, que aconteceu vindo deste Senhor foi algo assim extraordinário, extraordinário mesmo. Ele não fazia uso de pele sintética, ele não fazia uso de dispositivos de holograma, ele não fazia uso do poder psíquico dele, mental, para confundir sua mente e você enxergar ele da maneira que ele quer. Eu lembro que ele jogou o machado no chão, eu arredei um pouco para trás, ele tirou o cinto dele, abaixou as calças, tirou a camisa, ele ficou totalmente despido na minha frente. Só que ele não tinha pênis, não tinha pênis. Sabe quando você olha para uma boneca, daquelas bonecas baratinha, antiga, né, que a mãe, você, talvez você que já é uma senhora, né, de 40, 50 anos, ou você que é aí uma mulher mais jovem, de 30 até 25 anos, que a sua família não era lá uma família que onde seu pai te dava um presente muito bom. Você lembra aquelas bonecas que vendia, que era toda lisa, não tinha nada que aparentasse uma vagina ou algo parecido, era aquela boneca lisa, né, na parte de baixo aqui da virilha. Só para você entender o que eu estou falando. Na parte de baixo dele era daquele jeito, não tinha pênis, nem um buraco, nem nada. E ele ficou nu na minha frente, tirou ali o cordão do pescoço, né, onde que o chapéu dele estava caído para trás. E uma coisa que aconteceu na minha frente que eu nunca vou esquecer é que o cabelo da cabeça dele começou a cair. No corpo em si ele não tinha pelo, no peito, no braço, não tinha pelo, não tinha nada. Só que os braços dele começou a ficar grande e estalava. Imagine você pegar um monte de graveto e quebrar de uma vez, vai fazer trac.
E era o barulho da parte, né, acredito eu, dos ossos dele, certo? Das articulações dele se expandindo. Não sei de que forma, tá? Não sei explicar também. E ele foi crescendo na minha frente. Então aquele senhor que aparentemente ele era da minha altura, ele chegou a 2 metros e 10 de altura na minha frente. E de acordo com que ele espichava, ele espichava assim na minha frente. As pernas dele espichou, a cintura dele espichou e ficou bem fina mesmo. A cabeça dele ficou pequena, os olhos ficou grande, esbugalhado. A boca dele, que era uma boca comum, como a da maioria das pessoas, se expandiu para o lado e o lábio ficou bem fino. O nariz, ele ficou achatado para dentro do rosto, certo? E ele virou ali aquele ser, né, alto, chegando ali a 2 metros e 10, fino, esbelto, manteve ali os seus 5 dedos, né, nas mãos, nos pés a mesma coisa. O pé ficou assim, acredito eu que se ele fosse calçar algum sapato ou algo parecido, ele teria que calçar um número 50 ou um número 45, daí para lá, certo? Ficou um pé bem grande e fino, não tinha panturrilha na sua perna, não tinha ali a aparência de uma coxa grossa, era tudo fino, como se a perna dele fosse reta e não tivesse nenhuma área de dobra. Nem o joelho dele apareceu, para você ter ideia. E ele estalava quando ele crescia. Ele foi estalando, 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 e chegou à altura de 2 metros e 10, né? E ele tinha me dito que ele pertence à família Rhyteridae, da constelação de Zeptomem, e que o planeta dele era o Z472815, que era um corpo planetário 2 vezes maior que o nosso, ou seja, ele é Eleap. Só que no momento que ele cresceu, pessoal, ele não mais falou a nossa língua nativa, né, que é o português. Ele comunicava comigo telepaticamente. Acredito eu que devido a ele ter se espichado tanto, de uma forma assim incrível, é como se ele fosse de borracha. Vocês não estão me entendendo. Imagina um boneco de borracha de 15 centímetros e você espichar ele, ele for para 15 centímetros. E você puder, né, e você poder mudar a forma dele. Ele ficou... um exemplo que eu posso dar para vocês, ele ficou semelhante a um Zeta Reticuli, tá? Ele ficou semelhante a um Zeta Reticuli. Eu vou só minimizar essa página aqui, só para me procurar aqui para vocês aqui, ó, para vocês verem do que eu estou falando, né? Deixa eu ver onde que vai estar aqui, gente. Deixa eu ver se aqui tem. Não, aqui não vai ter, não. Deixa eu ver aqui, imagem. Vamos lá. Que é as pastas que eu separo pro Hangout, né? Então, vamos ver aqui. Aqui. Ele ficou semelhante a esse aqui, gente, ó. Deixa eu mudar aqui a maneira que vai abrir para não interromper a outra. Ele ficou semelhante a esse aqui que está aparecendo na tela de vocês. Deixa eu ver se está aparecendo aqui certinho. Tá. Quando ele se espichou, ele ficou parecendo um Zeta Reticuli. Igual esse aqui, ó. A única diferença é que o crânio dele não era alongado assim para trás, né? O crânio dele era mais arredondado como o nosso. Mas os olhos ficaram iguais, o nariz, a boca, né? Se parecia com esse aqui dessa foto que está aí para vocês, tá? Então, pessoal, voltando aqui à imagem, ele teve aquela forma que eu acabei de mostrar para vocês, alto, branco opaco, e ele pediu para mim recolher a roupa dele, a botina dele, as ferramentas de trabalho dele
e levar até a hospedagem onde eu estava, porque ele não podia voltar na forma humana que ele estava assumindo naquele momento. Então, gente, eu segui viagem, tá? Fui onde eu queria ir, entrei em meditação, fiquei muito feliz. E o interessante é que depois que interrompemos ali o nosso diálogo, ele sumiu, desapareceu num abrir e piscar de olhos, literalmente. Desapareceu. Nunca vou me esquecer disso. Nunca, 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 nunca. Como também nunca vou me esquecer da primeira vez em 2007, quando eu olhei para o céu e vi aquela esfera. Dali voltei para a hospedagem, entreguei a roupa dele, falei que era de um senhor que pediu para mim trazer a roupa dele, porque naquele momento ali eu não sabia nem como me portar, na verdade, né? Nem como falar para as pessoas. Eu não podia falar que ele tinha virado um alienígena. Jamais eu poderia falar isso, jamais. Logo que eu entreguei a roupa para ele, né, ali na hospedagem para a pessoa, né, desculpa, não foi nem para ele, para a pessoa falou assim: ah, não, tudo bem. Tem hora que esse senhor que eu sei que de quem a senhor está falando, né, que é o senhor Sebastião, né? Eu falei isso mesmo. Tem hora que ele dá um surto de loucura, parece que ele sai pelado, mas depois ele volta. Então as pessoas ali daquela cidade entendiam e acreditavam que isso era uma loucura, né? Uma loucura da própria pessoa, mas não era. E isso aconteceu ali na cidade de Duere, né? Próximo ao onde que era antigamente o projeto, né, do Rio Formoso, Formosa, não sei, né? Próximo ali à cidade também de Croá, acho que é isso mesmo, Croá. Ali no estado ali do Tocantins, né? No estado do Tocantins, onde eu tive ali a oportunidade. Dali, eu retornei para o meu estado mesmo, feliz com aquela experiência. Eu não vi aquele senhor mais, deixei a roupa dele ali. No outro dia, eu segui viagem, certo? Com certeza ele deve ter ido ali pegar, mas é aquela tipologia que se revelou na minha frente de uma forma extraordinária, se espichando, me deixou assim apavorado e pensativo, porque, como eu falei para vocês, tudo para mim era tudo ainda muito novo. Eu estava ali juntando as peças do quebra-cabeça para poder entender da melhor maneira possível o que estava acontecendo ali à minha volta. E antes que você me pergunte, né, eu possa indagar, dentro do meu estado, eu já estive na cidade de Janaúba, Salinas, né, Pedra Azul, né, Almenara, já estive na cidade de Aruçuaí, Grão-Mogol, né, Teoflotone, Bocaiúvas, né, Pirapora, Januária. Então esses estados que eu mencionei para vocês aqui, né, esses estados não, desculpe, essas cidades que eu mencionei para vocês aqui dentro do meu estado, entre elas em Paracatu, que é uma cidade do meu estado aqui de Minas Gerais, eu estive lá no ano de, agora não me recordo se foi 2011, acho que é isso mesmo, 2011. Eu estive lá, né? Que eu acho assim, toda pessoa, eu penso dessa maneira, né? Então eu procurei conhecer o meu estado antes de ir visitar outros estados, né? Que eu acho que o estado de Minas Gerais é um dos estados lindos que nós temos aí nesse Brasilzão aí afora. Não desmerecendo outros estados, jamais, né? Porque eu conheço muitos estados porque eu era um militar operacional. Então, a cada 6 meses eu estava em um estado diferente, mas eu ficava geralmente só nas capitais. Quando se tratava da região norte do país, eu ficava mais nos batalhões de fronteira, né? Então, não ficava muito ali na capital de cada estado. Mas, enfim, o meu estado aqui de Minas Gerais, por ser muito montanhoso, tem muita caverna, tem muitas lendas, tem muitos contos, né? Então, você vai passeando, né?
Nessas cidades vizinhas, você escuta muita história de assombração, fala-se da Mãe do Ouro, né, que é um fogo que anda sobre a montanha. Então, baseando nisso, em uma pesquisa que eu tinha feito na internet, eu corri atrás, né, dessas lendas de assombração, de Saci Pererê, de Mula Sem Cabeça, Curupira, e por aí vai. E fui me hospedando, né, nessas cidades para ver essas manifestações que sabia eu que não se tratava de folclore, mas sim de civilizações intraterrenas ou extraterrestres, né, que estavam em uma movimentação próxima ali àquela região. E para aquelas pessoas mais antigas, né, que era desprovida de entendimento, como muitos hoje ainda são, achavam que se tratava de assombração, principalmente quando se fala da Mãe do Ouro, né? A história que conta é que quando a Mãe do Ouro ela quer revelar a alguma pessoa onde está enterrado o ouro, ou onde vai se encontrar ali a pepita de ouro, diz que uma bola de fogo passa pela montanha e se você for seguindo essa bola, ela vai cair em um momento e ali aquela bola vai se transformar em uma mulher. E ela vai te fazer três perguntas. Se você acertar as três perguntas, ela revela para você onde está o veio do ouro. Então nunca ninguém encontrou, né? As pessoas vê, viram, né? Melhor dizendo, essas manifestações, viram. Porque se você conversa com uma pessoa mais antiga e talvez com a sua avó, com seu tio ou com um parente do interior, ele vai te contar essas histórias da mesma maneira que eu estou narrando para vocês aqui. Porque é um folclore na nossa literatura, né? Na nossa maneira de ser. E ali, eu pesquisando, né, sobre assombrações, sobre misticismo, eu fui correndo atrás, né? Porque eu sabia que não se tratava de demônios, nem se tratava de alma penada, nada disso. Mas se tratava, assim, de famílias estelares que estavam aqui, sejam elas ruins ou sejam elas boas. Mas naquele momento eu queria entender. Então eu fui numa cidade chamada Paracatu, e lá em Paracatu tem grande índice, e não é muito divulgado para os ufólogos. Você pode pesquisar na internet que você não vai ver absolutamente nada relacionado a isso através de pesquisa. Mas eu fui ali em Paracatu, né? E é uma cidade que você vê luzes nos céus a todo momento. Luzes no céu a todo momento. É uma coisa incrível. Parece uma árvore de Natal. Parece um pisca-pisca. E quando eu cheguei na cidade, procurei me enturmar com as pessoas mais antigas. É lógico que eles ficaram desconfiados, né? Depois eu me apresentei como militar, eles ficaram mais confortáveis para falar. E ali eu fui fazendo alguns levantamentos e fui nos lugares de maior incidência, onde as pessoas falavam, ó, ali e tal, morreu uma família, e geralmente quem passa na região começa a ver luzes, né, que vai saindo da terra e subindo para o céu, e aquele ali é o espírito, né, da família que morreu ali. E na época eu cheguei até uma determinada casa de uma fazenda que estava abandonada, mas não existia ali nenhuma placa de proibido entrar, pelo contrário, a porteira estava toda destruída, toda deteriorada. Eu atravessei aquela porteira, fiquei atento, né? Porque talvez eu poderia me deparar ali com algum jagunço, com algum pistoleiro. E eu fui até uma casa abandonada, que já estava toda em pedaços, não tinha teto, estava tudo comido por cupim, né? Estava tudo estragado. Eu entrei dentro da casa, vi alguns quadros pintados, aqueles quadros de fototiragem, né? Onde a pessoa ia e era pintada, aqueles quadros antigos. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. E ali eu dei uma volta na casa, fui no estábulo, entrei no porão, sem medo algum. Estava com receio de alguém chegar ali e me estranhar, mas a princípio, pelo levantamento que eu tinha feito, era uma fazenda abandonada e que ninguém gostava de ir lá, porque lá uma família inteira tinha sido assassinada. E o pessoal julgava, né, que toda vez que passava por ali, por volta das 17 horas, 18 horas, tinha manifestações de assombração. Eles diziam que a família gemia, a família sentia
a dor da morte e que corria, né, atrás daquelas pessoas. E só quem eles autorizavam é que podia passar por ali, por aquela propriedade, para alcançar outra propriedade. A lenda lá foi tão intensa, o medo lá entre o povo foi tão intenso pelas manifestações que eles criaram, que eles cortavam caminho dentro de outras fazendas, né, que foram autorizados ali pelos seus fazendeiros, né, eles cortaram caminho para não passar justamente no entroncamento dessa fazenda. E ali, eu fiquei ali, deu 17 horas, não vi nada, né, lógico que eu estava armado, eu não sou bobo, mas eu estava armado não para me defender contra fantasma, porque nada disso existe, nem contra demônios, porque nada disso existe. A minha preocupação por ser uma cidade mais ao norte de Minas, né, já ali, já entrando já na região nordeste do país e pegando um pouco centro-oeste mais acima no norte, é uma região onde tem muitos pistoleiros, muitos jagunços, né, que trabalham para fazendeiros. Vai que ali poderia estar algum criminoso escondido, então não poderia ir desprecavido, né? Eu sentei, fiquei esperando, levei uma garrafinha pequenininha de café, porque não pode faltar meu café. E ali o tempo foi passando e começou a escurecer. Quando começou a escurecer, aí eu senti medo. Eu arrepiava a nuca, arrepiava a ponta do nariz, e era uma tremeção que eu não sabia de onde vinha aquela tremeção, uma coisa muito doida mesmo. E quando eu olhei para as estrelas, gente, é a coisa mais maravilhosa que existe. Você olha para o céu, você vê, você consegue ver outras galáxias. Quando você olha para o céu no escuro e você vê aquele monte de estrela agrupada e vê como se fosse uma névoa naquela estrela, ali é a ponte para outras galáxias. Se você não sabia, tá aí a dica.